Uma nação, em tumulto, a Revolução Tenentista de 1924. O ano de 1924 testemunhou o Brasil em chamas com o descontentamento. Uma república jovem, ainda buscando se firmar após décadas de monarquia, enfrentava uma crise de liderança. A velha ordem se agarrava ao poder, falhando em atender às necessidades de uma nação em transformação. Desse caldeirão de inquietação, emergiu uma nova geração de oficiais militares, os tenentes. Esses idealistas tenentes, capitães e seus apoiadores, ansiavam por reformas, por um Brasil livre da corrupção e da estagnação. Eles pegaram em armas contra o governo estabelecido, iniciando uma revolução que alteraria para sempre o curso da história brasileira. A Revolução Tenentista, embora sem sucesso em seus objetivos imediatos, enviou ondas de choque por todo o país. Das cidades movimentadas do sul aos postos remotos do interior, o apelo por mudanças ressoou. A revolta não foi meramente uma campanha militar. Foi uma convulsão social, um choque entre o velho e o novo. Os ideais defendidos pelos tenentes, justiça social, transparência política e unidade nacional, capturaram a imaginação de muitos brasileiros, plantando as sementes para futuras transformações. A revolução, no entanto, não foi isenta de complexidades e contradições. Enquanto alguns tenentes lutavam por reformas genuínas, outros eram movidos por ambição pessoal ou interesses regionais. O movimento era fragmentado, carecendo de uma estratégia coesa ou de uma liderança unificada. Apesar desses desafios, a Revolução Tenentista deixou uma marca indelével na consciência nacional do Brasil, moldando o cenário político pelas décadas seguintes. Guaraniaçu e Catanduvas, ecos da Revolução na fronteira oeste. Enquanto as principais batalhas da Revolução de 1924 aconteciam em centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, as reverberações do conflito alcançaram até os cantos mais remotos do Brasil. No estado fronteiriço do Paraná, pequenas cidades como Guaraniaçu e Catanduvas se viram apanhadas no fogo cruzado da história. Embora geograficamente distantes do epicentro da revolta, essas comunidades desempenharam um papel vital na narrativa mais ampla do movimento tenentista. Guaraniaçu, um assentamento recente esculpido na densa floresta tropical paranaense, tornou-se um posto avançado estratégico para as forças tenentistas que buscavam controlar as rotas de transporte da região. A cidade, com suas pontes vitais e acesso ao Rio Paraná, representava um centro logístico fundamental para os rebeldes. Catanduvas, situada de forma semelhante ao longo de importantes linhas de comunicação, também testemunhou sua parcela de fervor revolucionário. Ambas as cidades se tornaram microcosmos do conflito maior, refletindo as divisões e tensões que tomavam conta da nação. O envolvimento de Guaraniaçu e Catanduvas na Revolução, embora frequentemente negligenciado em relatos históricos tradicionais, ressalta o apelo generalizado da causa tenentista. A disposição dos cidadãos nessas comunidades remotas de apoiar a revolta, mesmo diante de potenciais represálias, fala do profundo desejo de mudança que permeava a sociedade brasileira. Os eventos de 1924 nessas cidades fronteiriças servem como um lembrete pungente de que, mesmo nos cantos mais isolados de uma nação, os ventos da mudança podem acender as chamas da revolução. Honrando o passado. Comemorando um século de mudanças. Um século depois que as armas silenciaram, o legado da Revolução de 1924 continua a ressoar no Brasil. O centenário deste evento crucial foi marcado por uma onda de comemorações, reflexões e renovado interesse nos ideais que alimentaram a revolta tenentista. Em todo o país, exposições, seminários e cerimônias públicas proporcionaram espaços para os brasileiros interagirem com sua história e homenagear os sacrifícios daqueles que lutaram por uma sociedade mais justa e equitativa. Um dos eventos comemorativos mais notáveis ocorreu em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Um estado profundamente entrelaçado com a história do movimento tenentista. A Brigada Militar, renomada Força Policial Militar do Rio Grande do Sul,
desempenhou um papel significativo na Revolução de 1924, com muitos de seus oficiais e soldados se alinhando com a causa rebelde. Em novembro de 2024, a Brigada Militar realizou uma série de eventos para comemorar o centenário, incluindo um seminário no auditório da Academia de Polícia e uma cerimônia no auditório da Federação Gaúcha de Futebol. Esses eventos serviram não apenas para relembrar o passado, mas também para destacar a relevância duradoura dos ideais dos tenentes. O centenário da Revolução de 1924 serviu como um lembrete de que a luta por um Brasil mais justo e equitativo é um processo contínuo, que exige vigilância, engajamento e um compromisso com os princípios da democracia e do progresso social. O legado de 1924, uma nação forjada no fogo da revolta. A Revolução Tenentista de 1924, embora mal sucedida em seus objetivos imediatos, lançou uma longa sombra sobre a trajetória do Brasil. A revolta, nascida do idealismo e do anseio por mudança, expôs as falhas profundas da jovem república, forçando um acerto de contas nacional com questões de justiça social, representação política e o papel dos militares na sociedade. Embora o sonho dos tenentes de um Brasil radicalmente transformado permanecesse irrealizado, seu sacrifício acendeu uma chama que continuaria a queimar, inspirando futuras gerações a lutar por uma nação mais equitativa e democrática. O legado de 1924 é complexo e multifacetado. Os líderes da Revolução, frequentemente romantizados como heróis, eram produtos de seu tempo, carregando consigo os preconceitos e limitações de sua época. No entanto, sua crença inabalável na necessidade de reforma, sua disposição de desafiar o status quo e sua visão de um Brasil mais inclusivo continuam a ressoar no público contemporâneo. Os ecos de sua luta podem ser ouvidos na luta contínua por justiça social, nos apelos por maior transparência política e na crença duradoura no poder da ação coletiva para gerar mudanças positivas. À medida que o Brasil avança no século XXI, as lições de 1924 servem como um poderoso lembrete da fragilidade da democracia e da importância do engajamento cívico. O legado da Revolução Tenentista não é meramente um artefato histórico, é um testemunho vivo do duradouro espírito humano, da busca inabalável por um mundo mais justo e do poder da ação coletiva para moldar o destino de uma nação.